pessoal, Imhotep. Eu fiz este vídeo novamente para os membros do nosso grupo do WhatsApp e para quem já pratica o Sema-Taui ou também para aquelas pessoas que têm interesse em praticar o Sema-Taui, mesmo que à distância, podem receber esses conselhos, né? Lembrando que eu e a Aline estamos preparando um material de formação especialmente para quem tiver interesse em participar ativamente da SECET, participando através de pesquisas, cursos e mesmo práticas queméticas, ok? A gente vai passando mais informações, mas a princípio estamos tentando organizar um método ideal para todo mundo, presencial ou à distância. Vocês lembram o que é o Sema-Taui? Bom, o Sema-Taui é um sistema de desenvolvimento das potencialidades humanas que é baseado na integração dos corpos. Isso de acordo com a teoria dos corpos egípcia, né? Pela qual a gente tem trabalhado, pelas quais a gente está, na verdade, fundamentando um livro inédito sobre o assunto. O objetivo principal e central do Sema-Taui é alcançar a plenitude e reequilíbrio, a harmonização e o autoconhecimento desses corpos. Com isso, a gente pode atingir, digamos, a transcendência, né, pessoal, ou a união, que no caso é o Sema, né? Por isso Sema-Taui. Mas o Sema-Taui também pode ser considerado como uma jornada ou uma peregrinação na direção de si mesmo, para o seu eu interior, numa íntima relação de harmonização que é o próprio Sema, a ideia de união, né? Através dos seus diversos corpos, como as naturezas manifestadas e não manifestadas, né? No caso dos Neteru. Parece complexo e difícil, mas ele é simples. É como um sistema integral. E o Sema-Taui permite o que, afinal? Ele permite guiar o praticante através de uma sucessão de etapas. Essas etapas são como degraus em uma escada. Cada passo dado é realizado mediante esforço trabalhado e que resulta na conquista de uma elevação. Bem, a gente preparou então umas orientações para uma pequena prática que pode ser feita todos os dias. Ela envolve limpeza, concentração e disciplina. Mas para isso, vamos precisar de uma coisinha básica, bem simples, mas difícil de domar, que é disciplina. Disciplina se chama Hep em egípcio antigo. E será, na verdade, mas muito importante pensar nisso daqui em diante, se a gente quiser dar continuidade a qualquer prática quemética. Ok? Essas recomendações são feitas antes de executar qualquer exercício, principalmente para o Sema-Taui, que exige concentração para fazer as sequências. Tá? E os praticantes devem se preparar para tal. Primeira coisa, Wad, que significa higiene, né? A gente deve manter o corpo sempre limpo, com banhos frequentes, preferencialmente usando natrão, né? E vestindo roupas simples e adequadas. O natrão, para quem não sabe, para quem não conhece, ele é um composto que é utilizado em praticamente todos os rituais e ritos queméticos, tá? Pela sua importância física e pelo seu alto poder energético. Okay? Então, tem limpezas básicas de unhas, pelos, lavação de mãos, pés, tudo isso. A pureza, o ab, né, dos alimentos consumidos deve ser analisada e incorporada no nosso dia a dia. Fazer também limpezas cíclicas, internas, por meio de jejuns, todas essas coisas. Ok, falado isso sobre a disciplina, vamos para o próximo ponto, que é a concentração, que a gente deve executar
uma prática se concentrando em todos os sentidos, expulsando todas as preocupações e impulsos da mente e do coração. A concentração ela vai servir não só para esse momento de interiorização, mas para tudo no nosso dia a dia. O próximo passo, então, é a respiração. Tá? Respiração se chama Serek, que leva 3 símbolos. Um deles é o símbolo da boca, por onde sopramos o hálito divino, e outros são devido aos fonemas egípcios. Então, o Ankh representa esse alento vital, que é a energia cósmica que vem de Num, Amen, Atum Ra. Mais tarde podemos explicar esses conceitos, mas o mais importante disso tudo, que está no papiro de Leiden, está escrito que Amen é aquele que faz nascer tudo o que é a causa e a vida e em tudo que existe. Né? Interessante isso, né? Então, o Serek significa inalar, respirar o alento. Né? É através do Serek que ocorre a expansão do Ankh, da bioenergia vital. Tá? Lembrando Ankh, o conceito de energia vital, né? Egípcia. Ok. Mas para iniciar o Sematal é importante ter antes as técnicas de Serek mais familiarizadas. Para praticar essas atividades é importante conhecer alguns preceitos básicos de Serek, que são quais? Primeiro, posturas de Serek ou Jef Serek. Tá? Toda a prática do Sematal requer rigorosamente um exercício da respiração, e para isso são feitas posturas específicas que são chamadas de Jef Serek, que significa posturas de respiração, ou como se quiser chamar de respiratórios, né? Como queira. Elas fazem parte da harmonização das energias e elas fazem uma promoção da saúde física do corpo, justamente para direcionar a mente para as capacidades meditativas. Ok? Até aqui está tudo ok, né? Então, as Jef Serek são Semdem, tá? Que é a posição sentada, Sah, que é deitado, e Necheru Jef, que são as posturas de Necheru, representadas como todas as imagens e registros. Tá? Vamos lá então. Jef Serek Semdem. Uau, o que significa isso? Né? Vamos por partes. Jef, posturas, Serek, respiratório, e Semdem, sentado. Então, né, traduzindo, posturas sentadas para respiratórios. Certo? Não tem nada demais. Ok, sentar em uma postura ou do corpo normal que a gente usa, tudo que a gente usa para trabalhar, para estudar ou apenas ficar de ócio, mas ela pode também servir muito para as práticas quiméticas, porque a coluna é o pilar, o Jed, né? Aquele que é erguido representando a vitalidade de Osíris, por exemplo. Ela é a base da vida. Vamos lembrar que no vídeo anterior já passei sobre os centros de poder. Vocês lembram? Aqueles que representam o Duat, o astral, no umbigo, o Ta, a terra, no peito, tá? E Pet, o céu, na cabeça. Todos esses alinhados também pela coluna. Por isso a coluna é muito importante na prática, né, meditativa egípcia. Tudo isso que consiste em uma série de procedimentos mentais e mágicos específicos. Tá? Vamos para o primeiro exercício. Semdem 1, número 1, que é basicamente sentado com as mãos nas coxas, sobre um assento, sentado sobre o assento, qualquer, na verdade. Antes disso é importante ter a noção de executar o que eu chamo de executar o procedimento padrão de meditação, que é o quê? Primeiro, tranquilizar o corpo, deixar toda a tensão dar lugar a um profundo relaxamento de todos os músculos, tendões, nervos, etc. Segundo, respirar profundamente, deixar o ar entrar de forma profunda, pelo menos fazendo umas 3 grandes respirações, tá?
E se der para manter o ar dentro dos pulmões por mais tempo, melhor ainda, ok? Para revitalizar todo o corpo e ir para o próximo. Terceiro, tranquilizar a mente. O Hu. Deixar ela totalmente vazia, como um copo vazio, para receber o conteúdo ou para começar a trabalhar, mas de outra forma, agora com direção e comando. Esses são os procedimentos padrões de começar toda e qualquer prática meditativa, ok? Sempre faça isso a fim de evitar começar do zero. Já uma visualização, uma experiência transcendental pode ser também, ok? Então, daí, sentado com as mãos sobre as coxas, podemos começar. Essa primeira prática é para ser feita, ou ela pode ser feita sempre, todos os dias. E ela serve para quem nunca praticou meditação, né? Nunca teve uma prática meditativa anterior, para começar a se familiarizar com o seu eu mais interno, gerando autoconhecimento. Tá? Nesse início, só com a respiração, já dá para fazer uma lista completa de trabalhos, né? Como para dedicar pouquíssimos minutos a nós mesmos, que a gente sempre encontra, não é verdade? O que são 5 minutos num dia? A gente sempre fica reclamando de que está na correria, né? Que está sempre, perde o tempo todo ocupado, seja no celular, no sofá, na cama, em qualquer lugar. Qualquer ambiente externo, na verdade, né? Nunca para o nós. E nós é o que, né? É o que nós precisamos de mais ajuda, né? O nosso eu interior. É claro que eu sei que essas coisas, essas ações de procrastinação, na verdade, elas são formas que a nossa mente, o nosso corpo, ele puxa para fugir dessa mesma correria, né? Do estresse, da tensão. Qualquer mecanismo de fuga é uma saída válida. Só que sempre pro lado do ócio. Sempre pro lado do ócio, né? Calma. Nada contra o ócio, tá? Ele também é muito importante, só que a gente acaba entrando numa forma de automatizada, quase robótica, né? E acabamos desligando o nosso ser. E daí... Ok, voltando a essa prática, nesse primeiro contato com a meditação, é muito importante porque ela vai fazer com que a gente quebre o gelo, né? Se tenha uma maior familiaridade com o nosso universo interior. E que muita gente, mas muita gente mesmo, desconhece, nem sabe que existe, ou como é. Né? Então, e essa viagem para dentro é bem, eu diria, fantástica. Né? E realmente era o que os antigos egípcios eram mestres. Porque toda a parte extrasensorial usada na magia, no transcendente da religião e na sabedoria profunda da sua filosofia, tinha uma base prática de conhecimento sobre a mente, a meditação, o contato íntimo com a natureza oculta. Praticar meditação é entrar para dentro, se autoconhecer. O primeiro requisito para empreender um processo iniciático de descobrimento de poderes, etc. Né? E praticar meditação não é exclusividade de escolas asiáticas, ok? Como o yoga ou como o budismo, né, etc., ou outras escolas. Isso está em praticamente todas as escolas de filosofia e mistérios de várias culturas, até de sociedades nativas, povos originários e, se for falar, até de animais. Sentar e meditar, respirando profundamente, esse movimento por si só já segundo a psicologia moderna, é terapêutico. Já tranquiliza as emoções, clareia a mente, relaxa o corpo, e sendo por isso indicada para transtornos, patologias, doenças autoimunes, etc. Tá? Então, olha o poder que tem essa prática que aparentemente é simples. Tá? Os benefícios da prática meditativa são muitos. Hoje, sempre estudados mais e mais, cada vez mais a fundo pela ciência ocidental. E é uma prática milenar, como sempre. Então, no Sema Taoи, temos uma teoria sobre o corpo mental, o Hu, que em breve
podemos repassar que engloba tudo isso, desde teoria, natureza do cérebro, o que é mente, desde poderes latentes, o que ela tem, ok. Bom, uma outra posição fácil de fazer é o Senden número 2, tá? Que é a posição sentado sobre os joelhos, com as pernas dobradas. Tá? É praticamente a mesma coisa. O Senden 1 e 2 podem ser feitos para o mesmo fim, só que um é sentado sobre um assento e o outro, o último, é feito no chão mesmo, tá? Sentado em cima dos joelhos. Também tem o Senden Sesen. Sesen, que significa lótus, pode ser sentado de pernas cruzadas, que é muito comum, né, em práticas meditativas. Ou Senden Maat, que seria sentado com uma perna sobre a outra. Tá? Tem várias. Tudo para o mesmo fim, só muda pequenas posturas das pernas. Tá? Também tem Jef, Serek, Sal, que seria, lembrando, né? Jef, postura, Serek, respiratório e Sal, deitado. Então, postura deitada para respiratório. Mas claro, não só respiratório. O Sa, que além de significar deitado, também pode ser representar enterrado, ou ainda, ao mesmo tempo, essa palavra pode dizer constelação de Órion. Sa. Tá, mas nesse caso o Sa vai simbolizar apenas a postura de múmia. Ou seja, deitado, que leva o próprio hierógrafo à figura, a grafia, né, de uma múmia deitada. Por isso, vamos ter diferentes tipos de Sa, ou Jef Sa, postura deitada. Tá? Elas podem servir para diversos fins. Mais tarde, por exemplo, para os trabalhos de projeção, de iniciação, de desdobramento, de cura, de magia, tá? Dá para ser feito muita coisa. Então, temos o Sa, Sepedet, que significa estrela de Sirius, tá? Que é representada por uma estrela de 5 pontas. Se não me engano, algumas sociedades dão o nome de estrela flamígera ou flamejante, que seria deitar-se com os braços e as pernas abertos, como um pentagrama. Tá? Continuando. Para o Serek, os respiratórios, temos certas divisões que podem ser feitas pelo andar da carruagem, né? Ir praticando e avançando lentamente de acordo com o processo individual de cada um. Tá? Então a gente vai ter as fases de Serek, que seriam quais? 4 a princípio, tá? Que é o processo de inspiração, de puxar o ar para os pulmões, pelas narinas, o processo de retenção com o ar, de manter o ar dos pulmões, o processo de exalação, de tirar o ar dos pulmões, e por último, o quarto, o processo de retenção, sem ar, né? Que é manter os pulmões sem ar. Tudo isso com um tipo de padrão, ok? Que pode ser medido através de tempos. Cada marcação dessa em tempos pode ser feita através de contagem de tempo em segundos, de marcação musical, tipo com ritmos musicais, que eu particularmente costumo usar os folclóricos, que são meus preferidos. Pode ser qualquer tipo de música, pode ser com tambores, com sinos, sistros, etc. É o que você quiser. Tem também a marcação como guia, tá? Com as palmas, que são feitas nos rituais sufis. Tá? Tem a contagem de tempo usando o chachat, que é um fio de contas específico para essas práticas. Enfim, são muitas as formas, varia conforme você achar no momento melhor e mais adequado, mas também pode ser indicado também, no caso, para o seu guia na prática, um orientador. Tá, agora eu vou falar sobre o local. Tá? Geralmente, os locais de prática do Sematawi é aconselhado, na verdade, algumas das sequências elas vão exigir a obrigatoriedade, por exemplo, do uso de incenso ou até desses difusores aromáticos. Tá? Também podem ser velas ou lâmpadas coloridas, como desejar. Depende, na verdade, do material que você tem à disposição, né? Músicas específicas, enfim. Esses utensílios, eles estimulam
e se relacionam entre si, principalmente com os estados límbicos, determinados corpos sutis, que a gente pode ver com o ab, tá? Que é o coração, o ru, que é o corpo mental, às vezes o próprio hat, que é o corpo físico. Tá? Isso é, como se sabe, é mimetismo. Tá? Toda a parafernália que é muito importante para a nossa percepção no ritual. Quer dizer que todo o psiquismo é influenciado por agentes, esses agentes externos. Tá? Por exemplo, a vela, em especial, ela simboliza o elo de ligação, o fogo, das três esferas. Lembrando, o Sol, a Lua e a Terra, isso no sentido de iluminar o caminho da pessoa, do praticante no caso, e os aromas, eles também estimulam os sentidos da beleza, que é Nefer, aquilo que é Nefer em cada corpo, né? A ideia da beleza. Tá, a terra, sobre a alimentação, a ideia que então era de realizar em qualquer sequência feita os exercícios de estômago saciado, por exemplo. Ou, antes de consumir alimentos, a ideia é fazer com que eles fiquem saciados mesmo. Né? A prática de sequências sempre vai ser iniciada com uma sessão de alongamentos, por exercícios de resistência, de equilíbrio, de força, de respiratórios, que a gente já falou. Tá? Bem, era mais ou menos isso, uma prática diária que pode ser feita todos os dias, sem problema nenhum. Tá? E além disso, tudo isso é uma base, a base da base, né, dos fundamentos para construir devagar os alicerces de uma familiarização e aproximação de nosso universo interior, que gera o autoconhecimento e desdobramentos nos níveis. Né? Esse é o ponto inicial, esse é o processo individual de reconectar a nossa consciência para dentro de nós mesmos. Esse mar de caos e de ordem. Acho que era isso. Um abraço e Emo Roteiro.